O caso Skin Cariol. Como a cessão indireta de cotas societárias quase custou o controle de um grupo bilionário. Em 2011, o grupo Skin Cariol foi vendido para a Kirin por quase 4 bilhões de reais na época. Só que teve um problema, um dos sócios minoritários entrou na justiça alegando que tinha direito de preferência nessa compra e o tribunal deu razão para ele. Eu sou o Dimas Tafeli, advogado com quase 20 anos de atuação, e hoje eu vou te mostrar um caso real que virou referência no Brasil sobre cessão indireta de cotas societárias e como você deve se proteger sobre isso. E para você entender também o que significa isso. Primeiro, vamos entender a estrutura societária desse negócio. O grupo Skin Cariol era controlado por uma holding chamada Skin Cariol Participações e Representações Sociedade Anônima. Essa holding ela tinha 2 blocos de controle. Primeiro, essa Aleadre Skin Participações, que é a empresa A, vamos chamar assim, com 50,45% de participações dessas ações. A outra empresa B, ela tinha 49,55% das ações, ou seja, o controle era paritário, praticamente 50%, mas não era 50%. Até que uma estrutura normal, holdings controlando uma unidade operacional. Só que o estatuto da Skin Cariol tinha uma cláusula de direito de preferência. E essa cláusula dizia o seguinte: se o acionista quiser vender as suas ações, os demais acionistas têm direito de preferência em igualdade de condições. Essa cláusula existe para proteger o caráter personalíssimo de uma sociedade, para evitar que terceiros entrem sem anuência dos sócios originários, tá? Mas aí agora que vem o problema. Em agosto de 2011, os sócios dessa empresa A, vou chamar de empresa A, que eram os irmãos Adriano e Alexandre Skin Cariol, venderam todas as cotas da empresa para a Kirin Holdings Investimentos do Brasil. O valor da transação, 3 bilhões 948 milhões de reais, quase 4 bilhões. Só que eles não abriram a preferência para o grupo B. E por qual razão isso ocorreu? O argumento deles foi o seguinte: a cláusula de preferência ela fala sobre ações da Skin Cariol, mas nós não estamos vendendo ações da Skin Cariol. Nós estamos vendendo as cotas societárias da empresa A, que é uma outra pessoa jurídica, tem outra personalidade jurídica. Teoricamente, tecnicamente, em um primeiro momento, eles até tinham razão. Por quê? Porque essa empresa A era dona de 50,45% da Skin Cariol. Os irmãos venderam as cotas dessa empresa A. Indiretamente, sim, transferiu o controle da Skin Cariol. Mas formalmente não houve venda de ações da Skin Cariol. Então, formalmente, não precisava, em tese, oferecer a preferência. E isso foi alegado por eles. Só que a empresa B não concordou com isso e entrou com uma medida judicial pedindo a suspensão dos efeitos dessa transação, dessa operação. Bom, aí obviamente o caso foi parar no Tribunal de Justiça de São Paulo, maior estado do país, onde essa discussão foi travada. E olha só o que o desembargador relator escreveu lá na ocasião. Abre aspas aí. Pensar em excluir o direito de preferência pelo subterfúgio empregado, neste caso específico aqui, seria o mesmo que reconhecer a legalidade de um artifício engendrado para frustrar propósito comum e vinculativo, em nítida ofensa ao dever de conduta leal dos sócios. Na prática, o tribunal entendeu o seguinte: a finalidade da negociação não era vender as cotas da empresa A, era transferir o controle acionário da Skin Cariol. Segundo, a sociedade tinha sim o caráter personalíssimo, familiar. Era uma empresa de fato familiar, capital fechado, com cláusula expressa de preferência. O tribunal ainda falou, terceiro aspecto, usar essa estrutura de holding para burlar essa cláusula de preferência é uma fraude ao propósito do pacto societário. Então o tribunal, inclusive, citou inúmeras passagens que falam que essa postura seria contrária à boa-fé entre os sócios. Porque caso se aceitassem essas condições, haveria uma parte estranha dentro de uma empresa familiar que não foi aceita originariamente. Então, assim, nesse sentido, a decisão foi de que trazer, na hipótese de qualquer acionista vir a ser controlador por uma sociedade estranha ao grupo econômico,
isso daria problema. A parte remanescente teria o direito, de fato, de ser respeitado para adquirir essas ações. Ou seja, não importa se você vendeu cotas da holding ou ações de uma empresa operacional, se o resultado prático foi transferir controle. O direito de preferência precisa, então, ser respeitado. Então virou, logicamente, uma discussão. Olha só que interessante. O tribunal, na ocasião, reconheceu que haviam, de fato, argumentos para os dois lados, para os dois grupos familiares. De um lado, ao integralizar cotas em holdings, aqueles sócios sabiam que isso poderia mitigar essa regra de preferência, enfraquecer essa regra. É como se na estrutura em holdings, por si só, afastasse esse caráter personalíssimo. Por outro lado, se a sociedade permaneceu personalíssima na prática, no dia a dia, essa cessão indireta de cotas também deveria se submeter à preferência. E aí a decisão foi inteligente e interessante porque ela fez uma distinção muito importante. Se a holding só tem como patrimônio as participações daquela empresa específica, há um risco maior desse negócio ser simulado. Mas se por outro lado a holding tem participações em várias outras empresas, a boa-fé tende para o lado de quem vendeu, porque não seria presumível que você alienasse vários ativos só para burlar uma preferência. No caso Skin Cariol, essa empresa A era uma holding que basicamente só tinha ações da Skin Cariol. É que o tribunal entendeu que a venda foi feita então especificamente para transferir esse controle, não era investimento na essência. E isso violava então a cláusula de preferência. Esse caso foi emblemático porque enfrentou isso e acabou sendo resolvido num acordo. Mas a decisão liminar do tribunal foi no sentido de suspender, na ocasião, os efeitos dessa operação até que a empresa B pudesse, eventualmente, exercer esse direito de preferência. E o processo contou com pareceres de juristas famosos, demorou para tramitar, os maiores nomes do direito societário envolvidos e virou, de fato, uma referência, virou um precedente na boa-fé e nessas questões de operação de cessão indireta de cotas, tá? E a lição é, se você usa a holding, por exemplo, para estruturar controle, você precisa prever no contrato o que acontece com essa cessão indireta de cotas. Isso é muito importante, já amadureceu bastante, porque caso contrário, você vai depender de uma interpretação judicial como essa que ocorreu aqui. Nesse caso da Skin Cariol, por exemplo, o tribunal entendeu que você poderia estar burlando um direito de preferência. Então, é importante, tá? Bom, eu falei de tudo isso e na prática, então, o que a gente deve levar para as nossas operações? Se você tem uma holding, por exemplo, de participações, você está estruturando uma sociedade via holding, você tem que se preocupar em colocar no seu contrato, no seu estatuto, no acordo de sócios, regras expressas sobre cessão direta e indireta de participações societárias. Se isso existir, boa parte dos problemas aqui teria sido antecipado e resolvido nesse caso aqui. E nós temos 3 opções iniciais para esse tipo de estrutura. A primeira opção é, você amarra a holding à preferência. Funciona assim. Se você quiser vender a holding, você tem direito de comprar pelo mesmo preço que o terceiro ofereceu. É como se dissesse o seguinte nessa primeira hipótese, olha, a gente criou holdings aqui, tá? Mas isso não muda nosso acordo original. Se um de nós quiser sair, o outro tem prioridade. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é você mantém o controle entre os sócios originários. Se você não quer um terceiro desconhecido no negócio, essa é a melhor opção e, de fato, ela é muito mais utilizada, realmente, tá? Tem alguma desvantagem? Você precisa ter um dinheiro disponível para comprar a parte do outro se ele quiser vender. Mas trazendo as métricas de precificação, de valuation, é tranquilo, tá? Uma segunda hipótese, um segundo caminho, você pode proibir completamente a venda, tá? Isso também é muito comum em empresas 100% familiares, para administração de patrimônio familiar. É mais radical, por quê? Porque ninguém pode vender a holding para terceiro, ponto final. Se alguém quiser sair, tem que desfazer essa estrutura antes. Você dissolve a holding, as cotas voltam, por exemplo, para a pessoa física, dependendo do patrimônio, aí sim você pode vender, enfim, seguindo as regras aí normais de preferência, tá? Você tem uma segurança máxima, essa é a vantagem. Ninguém vai te surpreender com uma venda indireta ou uma tentativa de venda indireta patrimonial, tá? A desvantagem é que uma operação fica mais engessada. Se um sócio realmente precisar de liquidez por qualquer razão, ele não vai conseguir vender rápido o seu patrimônio. Em empresas familiares isso é um caminho viável, mas só que você tem que entender essas situações, tá? Terceira hipótese, você pode liberar essa transação com terceiros, mas com regras, tá? Aqui você deixa vender, vamos colocar assim, deixa vender, mas você coloca algumas travas, por exemplo.
Um exemplo de trava. Tem que avisar os outros sócios com um prazo grande de antecedência, 60, 90, 180 dias. Os sócios precisam, por exemplo, aprovar quem vai comprar aquela participação. Só pode vender, por exemplo, para determinado tipo de comprador. Se for pessoa física ou só para empresa do mesmo setor, enfim. Você tem vantagem? Tem. Você dá uma flexibilidade maior para esse controle. Você não impede a saída, mas garante que não vai entrar qualquer um. Tem um crivo antes, tá? A desvantagem é uma estrutura mais complexa para você trabalhar com ela, tá? E eventualmente pode gerar alguma discussão sobre o que é aprovação razoável, sobre prazo e etc. Agora você pode falar o seguinte, Dimas, qual que é o melhor caminho? Depende do tipo de sociedade, não tem receita de bolo. Se é sociedade familiar, onde o mais importante é manter o controle no seio familiar, provavelmente você vai ter a opção 1 e 2 que eu comentei aqui com vocês, tá? Agora, se é sociedade com investidores, onde pode rolar ali uma troca de sócios ao longo do tempo, aí essa opção com algumas travas é melhor. O importante é não deixar em branco isso, não deixar solto. Se você não definir nada, você vai depender de algum juiz ou tribunal interpretar. E aí, como nesse caso do Skin Cariol aqui, que a gente comentou, o juiz pode decidir contra a operação, tá bom? Bom, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se inscreva aqui no meu canal, aqui eu posto alguns vídeos técnicos sobre casos reais de direito societário, fazendo uma correlação aí com negócios. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui que eu vou ter o prazer de ler, eu mesmo leio todos e até o próximo vídeo. Um abraço.